Prontinho, mais uma vez boa noite para todos. Boa noite. E hoje vamos fazer o estudo do História de um Danado, que foi traduzido assim, tem lugar que traduz como confinado, e a palavra original vai mais no sentido de um... Como é que é? Danado, no sentido de... Ixi, fugiu a No palavra. sentido de arqueiro? Oi? Arqueiro? Não, é danado no sentido ruim? É, enfim, depois eu lembro, tá? Difícil de educar, tipo isso? Não. É no sentido de condenado mesmo, sabe? É que tem uma Ah, palavra mais ruim para isso. Não lembro agora. tá. Tá? O senhor de la Roche, membro titular, comunica o fato seguinte de seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castelnaudary, havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como assombrada por um mau gênio. Por isso foi exorcizada em 1848, e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Ricardo, tu vai gravar? Eu tô gravando. Ah, tá. Desculpa. Ah, tá gravando, tá ali. Obrigado. Desde então, querendo habitá-lo, o Sr. D mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Há alguns anos ali morreu subitamente. Seu filho, que nela mora atualmente, ou que pelo menos a ocupava até pouco tempo, certo dia ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de mão invisível. Como estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai mudar-se definitivamente. Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime foi cometido na dita casa. Interrogado quanto à possibilidade de evocar o autor da bofetada, São Luís respondeu favoravelmente, chamado, o espírito se manifestou por sinais de violência. Tranquilo. O médium foi tomado de extrema agitação. Quebrou 7 ou 8 lápis, lançando alguns sobre os assistentes, e rasgou uma página, que cobriu de traços sem sentidos, feitos com cólera. Foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo. Premido a responder às respostas, escreveu com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Aí eles perguntam para São Luís: teria bondade de nos dar algumas informações sobre esse espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-no vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Eu achei interessante isso aqui, né? O que vocês pensam sobre o São Luís falando, né, que ele é um verdadeiro monstro? Eu acho mais interessante a constatação de que o livre-arbítrio é definitivo, né, meu irmão? Ninguém obriga ninguém, em lugar nenhum. Sim, entendeu? Isso aqui, né, que ele não quis escrever, né? Eu acho que essa constatação é mais importante aí. Quando a São Luís chamar de monstro, cara, São Luís não é um santo, não, entendeu? São Luís é um cara como a gente. Vamos parar com esse negócio aí de idolatria, de santificação de espírito. Ele Sim. é um cara, ele é um pouco superior. Aparentemente é. Mas o quanto ele é superior, não dá para saber. Um cara que Sim. saiba um pouquinho mais do que eu numa parte que eu não sei nada, pode ser meu guia. Eu penso que é assim, né? Por ser o espírito designado ali para dirigir o grupo, né, com o propósito daquele, ele tinha uma elevação maior, né? Deveria ser um espírito mais Mesmo elevado. assim, Mas talvez a maneira como ele fala, né? Talvez tenha aquela questão dele ter sido a tradição católica, né? Tá talvez. fechado, Norito. Pode ser. Né? Mas assim, qual a importância? Isso denigre São Luís, esse Não, comentário? não, não, não. Era só É a para. opinião dele, né? Sim, É só a opinião dele. sim. Eu acho que o importante é a segunda parte.
Aí sim, que aí, olha, não adianta, cara, ninguém vai fazer ninguém se livrar de nenhum livre-arbítrio. Sim. Se eu quero xingar, É, se eu não quero, eu não xingo, entendeu? Vem se eu quiser. E acabou. Sim. Entendeu? Diga, Norita. eu fiz um comentário aí, né, sobre É. essa questão do livre-arbítrio, que para mim ainda pega. Porque você acha que você acha que tem livre-arbítrio? Que as pessoas não têm Eu livre-arbítrio? acho que nós não temos livre-arbítrio, no real sentido, no significado da palavra. É que assim, o livre-arbítrio, vamos classificar. Peraí. O livre-arbítrio é o seguinte: é algo que é conquistado. Então, assim, eu tenho duas Sim. hipóteses. Ou eu estou vivendo um condicionamento, e aí não há livre-arbítrio. Eu estou socialmente condicionado, eu estou condicionado pelas paixões, eu estou condicionado. Eu ainda não fiz o processo naquela coisa para me livrar e adquirir conhecimento, razão, vontade. Puf, aí, quando você exerce a vontade, você tem livre-arbítrio. Mesmo que num grau não completo, você talvez não tenha todo o conhecimento, mas você já está exercendo um nível de livre-arbítrio. Agora, a gente até hoje a gente não achou, viu, Norita? Nada na obra de Kardec que fale que você pode obrigar um espírito a fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário. Kardec demonstra que nem Deus nos obriga a fazer nada. Vamos combinar uma coisa só, rapidinho? Quando, que nem o Satiro está comentando, a Norita quer falar agora. Aí levanta a mão nesse momento. Tá. Tá? Não, Que eu aí vou ajuda. aguardar. Tá bom. Não, eu completei Não, mesmo. porque eu já escrevi ali a minha reflexão, só que eu não consigo ver, está muito pequeno, né? Lê então para a gente aí. Eu não consigo ler. Livre-arbítrio relativo, já que muitas vezes possamos ser coagidos por uma leve predisposição ao bem, arrependimentos e outras a agir. No meu entender, ainda não é reservado o livre-arbítrio. Será? Eu não entendi. Entendi o que Entendeu? você está falando. No caso do espírito, né? Quem que falou que levaram ele, né? Foi o guia, o mentor do grupo, São Luís. Acho que Foi. foi. Aqui, ó. Fizemos-lo vir. Isso. Mas não foi possível obrigá-lo a escrever. Tudo bem, ninguém forçou ele a escrever. Mas esse fizemos-lo vir aqui está demonstrando para mim que o espírito não tem livre-arbítrio. É que a gente já passou por alguns casos desse, né, lá atrás. E o que a gente conversou na época, né, o que parece assim é que um espírito, quando ele está nessa situação de perturbação um pouco desenvolvido, ele vai ter, é como se fosse um respeito, uma coerção moral quase, né? Imagina, né, como se a gente visse aqui na nossa frente Jesus agora. Acho que a gente ia cair de joelho e falar, fala que eu faço, né, porque a gente muitas vezes se sentiria assim. Mas o livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. Sim. É nesse sentido, entendeu? Ou seja, eu posso te dar um conselho, mas eu não consigo obrigar você a seguir o meu conselho. Eu posso te convencer? Pode. Mas percebe que eu te convenci. A escolha de fazer foi sua. Seja lá qual for o motivo. Sempre sua. Entendeu? É sempre sua a escolha. Nunca é de outra pessoa. Porque senão, como é que você vai se responsabilizar pelos seus atos? Se os outros escolhem por você. Que é o caminho que normalmente as pessoas seguem. Esse aqui é o problema. Você não tem responsabilidade sobre os atos que é obrigado. Então, por exemplo, a gente tem espíritos no céu e inferno que falam que fizeram coisas contra a vontade dele. Ou seja, ele fez contra a vontade, mas ele foi obrigado a fazer, no sentido de vou matar sua mulher, entendeu? Aí você, nessa hora, você tem que fazer uma escolha. Você pode falar, olha, a escolha menos dolorida é fazer o que o cara me mandou fazer. E daí, e daí aquela outra coisa que eu acho que é pior,
entendeu? Eu não vou fazer. Mas isso não tira a sua responsabilidade, porque a escolha acabou sendo sua. Eu posso... Ah, você quer matar minha mulher? O problema não é meu. Eu não vou matar minha mulher, é você que vai matar minha mulher. Eu escolho pela verdade, pelo que é certo. Fazer o bem sem ver a quem. Agora, eu não posso mandar nos seus atos. E você não pode imputar a culpa em cima de mim. Ponto. Ah, eu vou matar. Mata. Basicamente, eu não mando matar. Eu vou pedir para você não matar. Mas eu não vou fazer o que você quer. Isso não é certo. Eu posso estar prejudicando outra pessoa. É uma escolha que eu posso ter. Está errada? Não, não está errada. Entendeu? Não está errada. Entendeu? Quem está errado aí é a outra pessoa. Que quis te colocar numa situação de subjugação. Ela quer subjugar você. Que é, se você olhar, o que o pessoal fala de subjugação de espírito. Ele quer te convencer a fazer alguma coisa de alguma forma. Ele vai te dando conselho. Se você embarcar na dele, é porque você está simpático com ele. Mas se você não embarca, depois de um certo tempo, ele não toma uma negação. Fala, é mais fácil procurar outra pessoa que acredite no que eu quero fazer. Ele vai embora. É só você não dar trela para ele, que ele vai embora. Óbvio, ele não tem poder para obrigar você a fazer nada. Não existe esse poder. Como é que ele vai me obrigar a fazer o que eu não quero? Eu tenho que me mover para fazer. Então, nesse sentido, é que a gente não tem como ser obrigado. Na matéria, isso, né? Aí, fora da matéria, piorou, né? Não tem matéria, não tem nada. O que ele vai fazer? Bater em mim? O que ele vai fazer? Me xingar? Me ofender? O quê? Vai falar com Deus para o Deus me castigar? Deus não castiga. Ele não tem poder nenhum na espiritualidade. E aqui, menos ainda. Entendeu? E aí você destrói todo aquele negócio de André Luiz, de vamos, sabe, ser bonzinhos aqui, malzinhos ali. Acabou, isso não existe. Na obra de Kardec, isso não existe. Senão, existiria. E aí, como é que você faz? Então, se eu não tenho livre-arbítrio, como é que eu faço? Tem uma... Você quer falar, Norita? Que tem uma ideia, né, que se popularizou. André Luiz fala um pouco isso, né? Porque fulano pediu permissão para nascer de tal jeito. Mas fulano pediu para nascer assim e o mentor dele não deixou, porque... E a gente vê aqui, né, na Revista Espírita, que é pelo contrário, né? Às vezes vamos chamar de mentor, o guia espiritual ali, que for o amigo dele, né, mais elevado, pode até sugerir, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Mas ele fala, eu quero. Então pronto, ele vem daquele jeito. Vem aonde ele quer, do jeito que ele quiser. Diga. Mas lá para frente vai ter uma parte que vai falar que ele tentou, acho que bater, né? Eu não me lembro se era isso. E o Espírito falou que eles não deixaram, eles não permitiram. Isso, né? a gente vai falar. Aí a gente pode comentar na frente. A gente tem falado muito sobre isso. A gente pode comentar. Bom, aí ele continua perguntando se ele morreu faz muito tempo, né? E o São Luís sempre instigando, né? Interessante como ele instiga o estudo, né? Desse caso aqui, por ser interessante. Procura informações, foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Quem era ele em vida? Vocês mesmos saberão. Né? A Ariane comentou isso, né? Ele sempre instigando o caminho, né? Mas não trazendo a resposta pronta. É ele que assombra a casa atualmente? Sem dúvida, desde que foi assim que vos fiz atender. Quem está respondendo é São Luís ou São ele? Luís. São Luís. É. Então os exorcismos não o expulsaram? De modo algum. Em algumas partes da comunicação... tá. A Ariane falando que tem algumas coisas que não estão lá no Céu e Inferno. Ele participou de algum modo da morte súbita do Sr. D? Sim. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Foi ele que deu a bofetada no filho do Sr. D? Sim. Poderia ter dado outra? Deixa eu falar um negócio aí, só lembrando. Né? Lembra que... acho que não foi a gente que estudou, foi lá no Céu e Inferno que a gente estudou.
Os efeitos físicos são muito simples e podem ser feitos por espíritos desse nível, entendeu? Uhum. Então você não precisa ser um espírito superior para jogar uma caneca na parede, para Sim. mover uma coisa, entendeu? Uhum. Tanto que, assim, se assim não fosse, muito espírito simples não se manifestaria nas mesas, por exemplo. Os enganadores, eles não se manifestariam, porque eles não teriam. E aí entra sobre a outra parte que a gente vai falar mais adiante, que a Norita citou, lembra que a gente cita, a gente acho que citou já, e lá no Céu e Inferno a gente cita o tempo inteiro, que é da possibilidade de um espírito que quer fazer o mal para as pessoas se manifestar. Da impossibilidade. Como é que isso acontece? Vamos lá. Isso aqui eu quis falar, porque às vezes a pessoa acha assim, isso aí nitidamente foi um efeito de materialização com um efeito físico que aconteceu, ou seja, ele criou alguma forma que bateu na pessoa. Ah, mas ele não precisa ser superior? Não, não precisa. Uhum. Isso um espírito inferior faz isso com facilidade, entendeu? Isso Sim. ele sabe fazer. O ectoplasma é o nome atual, mas ele consegue fazer isso. Não precisa ser, ele não precisa de ajuda de ninguém, entendeu? Diferente de outras coisas que ele precisa. Porque ele pode ter batido com uma coisa dura, né? Pode ter pego uma coisa dura que estava no canto da sala e simulado uma bofetada. E o cara nem percebeu, até porque com o pavor que o cara devia estar, imagina. Sim. A gente fala que a gente que pergunta que tá tudo bem, mas eu quero ver o espírito derrubar alguma coisa aqui, se eu não vou sair correndo, né? No começo, né? Sair da Leão da Montanha pela direita. Desculpa aí, interromper. Cíntia, tudo certo aí? Tá quieta? Foi você que comentou? Tudo certo. Fala, pode falar. Foi você que comentou o anônimo isso aqui? foi eu. Foi, eu não sei por que entrei como anônimo. Tá. Não, eu estava lembrando de uma família espírita que eu conheço uma, duas pessoas dessa família, que na casa do avô tinha sempre o mesmo espírito que aparecia. Ela estava me contando uma vez, e que os avós já estavam acostumados com eles, né? Mas nem todo mundo da família conhecia ou já tinha visto um negócio assim. E um dia a mãe dela, que não acreditava, viu o espírito e percebeu que ela foi empurrada. Assim. Então, por isso, foi um dos motivos que eu coloquei ali. Espírito pode dar bofetada? Sim, pode ter certeza, eu coloquei. E outras coisas também que eu lembrei, mas quando eu estava lendo, eu me lembrei desse relato. Sim. Que ela foi empurrada, né? Sim. Ela não chegou a cair, uma coisa leve, entende? Sim. Mas ela foi empurrada. Até esses casos de arranhões que as pessoas falam, antes eu achava que era besteira e tal, mas tirando os excessos aí, diz que pode acontecer mesmo, né? Kardec cita isso. É difícil acreditar até você ouvir de alguém que você confia e gosta, né? Assim. No caso aqui foi Kardec. No caso foi ele. Mas é difícil, né? Mesmo assim, para a gente é uma coisa tão longe. Lá no livro do médio a gente vai estudar isso. Então. Poderia ter dado outra em algum de nós, se esse espírito poderia dar uma bofetada neles, né? Sem dúvida, vontade não lhe faltava. Por que não o fez? Não lhe foi permitido. Foi isso aqui que você tinha comentado, né, Dorita? Sim. Aí é o seguinte, o que a gente entende é o seguinte, Kardec fala, né, de que tem certas coisas que o espírito não consegue fazer. Então, por exemplo, como é que o espírito está muito perturbado, é muito inferior, às vezes ele não consegue se manifestar. Aí ele pode pedir ajuda ou ser ajudado, se ele quiser se manifestar, entendeu? E ele mesmo se manifesta com ajuda. Assim, não porque ele foi imposto, ele pediu ajuda, ele quer ajuda, a gente vai ajudar você, e aí ele vai lá e consegue falar, entendeu? Aí existem casos onde, por exemplo, que Kardec cita, que a gente já estudou, não sei se foi eu acho que foi no próprio Céu e Inferno, no começo. Me perdoem que eu não lembro o lugar exato.
né, que diz o seguinte, por que, por exemplo, os espíritos não aparecem com o formato do diabo? Eu vou aparecer para o Paulo agora com o formato do diabo. Porque os espíritos que querem fazer isso não têm o poder de aparecer. Eles não conseguem fazer sem a ajuda de algum espírito superior. E o espírito superior falou, mas qual o sentido de você aparecer para assustar o Paulo? Não faz nenhum sentido. Então, nós não vamos ajudar você a fazer isso. Tão simples quanto isso. Que ele diz, eu lembro no trecho que ele diz assim, que Deus não permite. Ou seja, por que Deus não permite? Na verdade, é porque não faz o menor sentido. Você não vai estar... É como se Deus deixasse você fazer mal a outra pessoa. Porque ele sabe que você está querendo fazer um mal, pegar uma peça, minimamente. Então, e Deus age pelos espíritos, por nós. Deus não age nunca diretamente, ele age por nós. Então, quando diz Deus não permite, é o seguinte, os espíritos não vão permitir isso. Não vão permitir que alguém apareça aqui como Satanás, com rabo, com tridente, entendeu? Ou com chifre, para assustar. Eu não tenho nenhum relato disso em lugar nenhum. Esse relato não existe em Kardec. Nunca ninguém apareceu assim nesse formato. Por quê? Porque a pessoa que quer fazer isso não tem suficiente elevação moral, evolução moral, para conseguir fazer sozinha. Ela precisa da ajuda. E aí o espírito fala assim, não, amigo, aí não, né? Aí nós não vamos ajudar você a fazer uma coisa dessa, né? Uma projeção dessa, uma materialização dessa. Porque necessariamente não é materialização, né? É projeção. Isso daí. Então, esse não é permitido é nesse sentido. Querer, ele quer, mas ele não tem poder para fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Agora, se alguém ajudar ele consegue. Como é que ele vai convencer um espírito superior a ajudar? Dá uma forcinha aí para eu fazer mal para o cara ali. Pô, meu irmão, sinto muito, né? Mas aí você não vai conseguir fazer nada. Por que você quer, né? Esse é o ponto, entendeu? Que não lhe é permitido. Não é que não deixam ele, você não pode fazer. Não, ele não tem capacidade de fazer. Aí você precisa entender melhor essas frases, essas referências de... Porque aí o termo dá a impressão, você está certo, não lhe foi permitido, que alguém proibiu. Exatamente. Não é permitido porque ele não tem evolução moral suficiente. Então ninguém tolhiu o livre-arbítrio dele. Ele é que não consegue. Se ele conseguir, ele não vai querer fazer isso, entendeu? A evolução moral levou ele. Aí ele não vai fazer isso. Tem também a questão, acho que também dessa questão da moral ali, né? Porque o espírito, se ele está no meio ali, naquele meio de estudos, ele vê que é um meio sério, ele tem aquela vontade, mas ele vê que os espíritos na volta dele, né, são mais adiantados que ele, de repente ele se sente até, né, digamos assim, talvez amedrontado, né, por isso, e não consiga, né, fazer. Também. Naquele meio. Mas você vê que é a escolha dele. Sim. Você comentou aqui, Norita, até sobre o Livro dos Espíritos. Você consegue ver o que está na tela ou não? Se não, eu leio. Sim, mas eu lembro. Eu não sei como amplia, mas tudo bem. Lê de novo para ela. Então, olha, entenda por arbítrio a decisão, a escolha, que depende exclusivamente da vontade. Exatamente. E ter a liberdade de agir conforme essa vontade. Aí é ter o livre-arbítrio. Agora, se eu não ajo conforme a minha vontade, eu não estou desfrutando do meu livre-arbítrio. É isso que eu quis dizer. Isso até na nossa própria vida. Mas eu não... Você quer fazer, mas você está sendo coagido por uma série de situações ou por pessoas. Então, você não está exercendo o seu livre-arbítrio. Por isso que eu acho que é relativo. Sabe que... Desculpa. Aí eu continuei aqui, olha, o livre-arbítrio, né? Peguei lá no Livro dos Espíritos, que ele fala um trecho, Kardec, já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da gente. Exatamente. Só quem tem só você que pode escolher. Aí ele diz então, aqui, vou dar um exemplo.
Ele só termina aqui, né? A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade, né? Então ele cedeu, ele exerceu, ele mudou a direção que ele queria. Você foi influenciado, escolheu coisa diferente. O que você ia falar, Norita? Dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu não sei se o exemplo que eu vou dar condiz. Por exemplo, uma pessoa que ela não quer se envolver com mediunidade, não quer ser médium, e ela é incorporada, é possessa, ela é possuída. Não. Está fazendo o que ela não quer. Mas aí... Então, onde que está meu livre-arbítrio? Né? Eu não quero isso, mas estão me forçando. Desculpa, eu quero saber se eu estou falando muito alto. Não. Porque eu estou com o aparelho. Não, tá tranquilo. Então, é isso, né? Nessa questão. A pessoa não quer e ela está lá sendo manipulada. Esse exemplo foi bem legal. A gente tem dois lados, né? Um é se a pessoa se deixa levar pelas imperfeições, pelos maus hábitos, enfim, ela não tem bons companheiros. E ela tem mediunidade, que é uma capacidade orgânica. E aí, por mais que ela fale que ela não quer ser médium, ela ceda no dia a dia aquelas sugestõezinhas, aquela como é que se diz? A intuição, a aproximação, né? A sintonia com esses maus amigos, né? Com esses maus espíritos. Ela vai cedendo, até que chega um ponto em que ela pode chegar num caso desse. Né? A gente estudou na revista de 59, acho que foi em novembro, o caso de um rapaz que tinha um espírito. Esse espírito era inimigo de uma senhora que estava encarnada. Esse rapaz pegou uma birra com essa senhora e ele começou a alimentar pensamentos de vingança e ele se permitiu isso. O espírito viu isso nele e começou lá a alimentar, a jogar mais lenha na fogueira. Até que esse rapaz ficou tão assim na dele que ele agiu cegamente, foi, digamos, talvez até num estado de possessão, foi lá e matou a velhinha. Né? Mas foi ele que escolheu. Ele escolheu inicialmente seguir, né, dar espaço, né, a esses pensamentos, e aí chega num ponto em que ele fica... Aí ele pode chegar quase como se fosse sem a sua vontade, porque ele já não consegue mais responder, né? Por isso que Kardec diz que nesse caso de possessão, você precisa ter a ação, muitas vezes, de uma segunda pessoa para auxiliar e reforçar a vontade dessa outra pela consciência, né? Pela consciência. É isso que eu ia falar. Tem uma questão aí, Luiz, eu não sei se você já estudou, mas quando a gente fala da moral autônoma, da autonomia, você está falando, assim, é sempre o mesmo raciocínio, não tem para onde fugir. Primeiro você precisa ter conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Necessariamente não é só estudando, é vivendo, tendo experiências, errando, acertando e vendo o que está acontecendo. Você está adquirindo conhecimento. Bom, isso aí por quê? Porque você, obviamente, já é um ser consciente. Você já saiu de ser primitivo, já passou pelas 1000 vidas. Hoje, todos nós somos conscientes. Temos consciência, o despertar da consciência. Aí você adquire conhecimento. Na medida que você adquire conhecimento num certo aspecto, e não é geral, tá? Isso não é um efeito de conhecimento que serve para todos os aspectos da tua vida. Numa certa área. É preciso que eu entenda tal aspecto, como é que as coisas acontecem, eu entendo isso, aí eu posso usar as faculdades da alma, que são do espírito, que são razão, vontade e imaginação. Tá? Razão, o que é? Razão não é meramente lógica. Lógica e conhecimento precedem isso. Razão, a melhor maneira de dizer isso é o seguinte, é conhecer as leis de Deus. Na medida que você vai reconhecendo a lei de Deus, entendendo a lógica do mundo, que o mundo é racional, não é emocional. O mundo não é emoção, não é paixão. Ele é racional o tempo inteiro. Esse é um outro conceito até. Emoção, sentimento é outra coisa. Então, à medida que você vai entendendo isso, naquele aspecto que você está evoluindo, percebe? Não é a tua vida inteira que evolui, é aquele aspecto ali, aquele pontinho,
né? Você tem conhecimento, aí você usa a razão. Na medida que você entende a razão, você começa a ver que você não precisa se deixar ser guiada pelas paixões. Você sabe quais são as paixões, né? Conhece as paixões? O termo paixão, segundo a filosofia espiritualista racional, é alegria, tristeza, nojo, raiva e ódio. Medo? Medo, desculpe. Nojo, medo e raiva, desculpe. Não é ódio. Uhum. Ódio é sentimento, que nem amor. Né? Então, assim, esses 5 são as paixões, que hoje a gente chama de emoções. E são emoções ou paixões. Isso daqui é irracional, e a gente herdou isso no corpo material dos animais. É assim que o espiritualismo racional entende, a base de Kardec. O que mais a gente herdou dos animais? O instinto. O instinto se vale das emoções para que os animais façam as coisas. Está com fome? Ele bota a raiva no lobo, o lobo sai e mata alguém. Aí o lobo começa a comer. Matou a fome, ele fica triste. Aí ele para de comer e vai embora e fica lá, o bicho aberto, com o estômago aberto, e ele só come um pedaço, o bastante para ele. Né? Ele não tem raciocínio, vou guardar para amanhã, comer um lanchinho. Próxima semana já tenho comida. Não existe isso no animal. O animal não tem inteligência, nenhuma inteligência. Né? Assim, espiritualismo racional, de novo. Então, assim, nós temos, desde que a gente virou, é importante lembrar disso, lembrar o tempo inteiro. A gente nasce com instinto e com dor, prazer e emoções, paixões. É isso que a gente tem. Primeiras vidas. E a gente não tem consciência, mas a gente tem a capacidade de se tornar consciente. Essa é a novidade. E aí a gente se torna, depois de 1000 vidas, a gente começa a ter consciência, começa a viver dessa maneira. Então, voltando. Quando eu adquiro razão, eu estou exercitando minha racionalidade. Por que, Satiro? Porque aí eu vou exercer minha vontade. O que é exercer a vontade? É livre-arbítrio. E aí eu posso escolher fazer algo no bem ou fora do bem. Necessariamente não é no bem. Nós somos guiados por bem. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. Então, naturalmente, 90, sim, a gente costuma dizer, Kardec não disse isso percentualmente, né? Mas o que ele diz, 95%, 99% de nós não tem perfeição, porque a gente erra, porque a gente desconhece as coisas, começa a conhecer, erra fazendo uma escolha, porque não conhece tudo, aí a gente sente aquela pequena dorzinha dentro da gente, incomodando, e fala assim, pô, será que tem outra maneira? Um pouco mais, e você busca o bem. A gente naturalmente busca fazer o bem. E aí a gente faz o bem. Quando faz o bem, como é que eu sei que eu fiz o bem? Porque dentro de mim aparece algo bom. É o que eu chamo assim, eu boto, naquela noite eu boto a cabeça no travesseiro e não me vem nada de ruim na mente. Que eu fiz no bem. Então aquilo que eu fiz de novo está no bem. Né? E aí aí naquele aspecto eu fiz o bem. E nos outros, Satiro? Você está evoluindo. Aí no aspecto A, eu fiz o bem. No aspecto B, a Cíntia fez o bem. No aspecto C, o Paulo fez o bem. Aí o Satiro vive como? No aspecto C, que o Paulo já fez o bem, o Satiro vive condicionado. Eu ainda tomo decisão baseada nas emoções. Baseado no prazer que eu sinto. Eu não tenho suficiente conhecimento para aquilo. Ou tenho muito pouco conhecimento. O não suficiente para compreender que eu posso ter uma escolha naquilo. Ou qual seria a escolha daquilo. Então, eu vou lá e... O Paulo pode me ajudar naquilo? Claro que pode. Ele já atingiu bem naquilo. Então, o Paulo pode me ajudar. Faz todo sentido. Entendeu?
Então, nesse sentido, você fala assim, não precisa ser necessariamente um espírito superior para te ajudar. Só ser alguém que sabe o que está fazendo, que já fez o bem. E aí você tem milhares de pontos que você tem que fazer o bem para você evoluir. Mas fazer o bem não é para você provar para ninguém isso. É para você se sentir bem. E aí a sua evolução moral, ela cresce. Na medida que a sua evolução moral cresce, você fica mais feliz. E você tem mais... E olha só, a gente entende melhor o mundo que a gente vive. Como as coisas funcionam. Como a natureza funciona. Entendeu? Sim. É nessa lógica. Entendi. Assim, então, a vontade, ela é uma consequência da razão, tem que passar pela razão, que é uma consequência do conhecimento que nós adquirimos aqui. Esse conhecimento... Ah, mas eu adquiro conhecimento no mundo espiritual? Com certeza, porque por mais que aqui você não fez uso do conhecimento, você leva isso para o mundo espiritual. Quando chegar lá, você não tem nada para fazer, né? Você não tem horário, não tem manicure, não tem que cortar o cabelo, não tem que fazer o almoço, não tem que fazer nada. Você só o que você faz? Você pensa, você é pensamento puro. Sim. Aí você faz o quê? Você lembra daquilo que você viveu. Falo, poxa, na vida passada eu fiz assim, na anterior também aconteceu uma situação parecida, né? Então, essa maneira, acho que estou muito certa, não. Acho que tem uma maneira aqui que é melhor. Aí você toma a decisão de, poxa, vou fazer diferente. Ó, eu quero ir lá passar por essa prova, porque eu acho que nessa prova daqui, não estou espiando nada, não tem imperfeição. Nessa prova daqui, eu vou passar por essa situação em algum momento. E aí, nessa hora, eu quero mostrar que eu entendi. Vou usar a minha vontade para o bem. Aí eu vou lá, fiz para o bem. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Pronto. Já sei fazer. Parece fácil. Essa vida, a próxima vida, na outra. Aí aquele aspecto tá. E o resto? O resto, meu amigo, sei lá, se eu soubesse, eu já tinha uma listinha aqui que eu tenho que aprender para fazer ano bem. O resto a gente tem que descobrir. Descobrir mais um ponto aqui, tá vendo? Eu estou tomando decisão baseado em... Uma vez alguém disse, um palestrante falou uma coisa que eu achei interessante. Como é que eu sei que eu estou condicionado? Simples. Você tem condicionamento social, não tem? Você faz as coisas sem pensar? Você decide sem pensar? Seguindo os outros? Por quê? Porque provavelmente a tua alegria é a alegria de todo mundo e é a tua alegria. Você faz parte do grupo. Então é emoção, mas é um condicionamento social. Sim. Ou você faz por prazer. Eu gosto de comer muito nessa hora. Aí você vai passar mal. Mas você continua achando que gosta de comer. Enquanto você comer e passar mal, você vai passar mal. O teu corpo não pode comer aquilo. Entendeu? Teu corpo não pode. Por aí. Você tem que se preservar. Você tem que falar assim, olha, ele pode comer 10 quilos, eu não posso comer nem 1 quilo. Eu vou ter alergia e vou morrer. Isso não faz bem para mim, faz bem para ele. Entendeu? Eu tenho que tomar decisão por mim e não pelos outros. E um dia você aprende isso. Enquanto você não aprende isso com alguém, você vai acabar se matando. Né? Comendo uma coisa que você não podia comer. Né? Eu não te falo que a fruta é venenosa, você come e morre. Falta de conhecimento. Por isso que esse artigo aqui é tão interessante, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, ele demonstra nele mesmo, na história dele mesmo aqui, né, desse espírito. É muito legal. A vontade, eu gosto muito de eu já ouvi isso, acho que foi o Paulo que falou, não tenho certeza. Paulo Henrique. Toda vez que você vê fé, é vontade. É você. Exerça a sua fé, exerça a sua vontade. Toda vez. Faz sentido. Então, é algo que você acredita. Se é no bem ou não é no bem, é outro problema. Isso aí você vai saber com sofrimento ou felicidade. Ou felicidade ou infelicidade, né? Dizendo melhor. Sim. Né? Sim. Quer falar alguma coisa, Norita? Tá, eu queria só adicionar aqui, né? Tem esse modo de Kardec falar, né? Me veio à mente aqui. O raciocínio de Kardec. Ou é ou não é. Ou você tem livre-arbítrio ou você não tem. Se você não tem livre-arbítrio, quer dizer que alguém te tolhe, te controla,
né? Então, se esse alguém te controla, seria Deus. Se Deus te controla, por que ele permitiria, então, esses absurdos que a gente vê no mundo? Por que Deus permite um Hitler? Por que Deus permite um assassino, né? Então, quer dizer que ele não te controla. Se ele não te controla, então você deve ter livre... Entende, né, o raciocínio? A lógica. A lógica, né? É interessante, né, tentar pensar assim como ele... E Deus não deixaria ninguém te controlar. É. Entendeu? Ou seja, você, como espírito, nós somos sempre livres. Sim. Sempre, absolutamente livres. Agora, a Cíntia comentou aqui, né, que não quer dizer que eles fazem tudo que dá na telha. Eu estava pensando, né? Você quer comentar sobre isso? Isso era em relação a qual mesmo parágrafo esse aqui? Aqui, ó, porque não foi permitido, né? O que não foi permitido. Então, agora eu já mudei todo o meu pensamento. Mas sabe, quando eu fui conversar sobre essas questões lá do livro Autonomia, né, com aquele grupo lá que a gente falou faz um tempo, ela falou assim, né, mas esse negócio aí parece que é anarquia, não tem regra nenhuma e tal. A gente tem que lembrar, é claro, que existem as leis divinas, né, é claro que a gente não faz absolutamente tudo, a gente faz tudo dentro das leis divinas, né, mas as leis divinas nos garantem que a gente faça as nossas escolhas. E aí, quando a gente fala escolha, é sempre, acho que o cerne é o campo moral, né? Você escolhe o que você quer fazer e você vai arcar com as consequências boas ou não disso, né? Exatamente. E não interessa se você morreu nessa vida e nasceu em outra vida. Isso segue com você. Sofrimento e felicidade são do espírito. Sim. Então, quando você toma uma decisão errada, vamos lá. Quando eu não escolho o bem, eu cometi um erro. Esse erro me incomoda. Mas se eu continuo, o que acontece? Vamos ver se vocês já concatenaram as coisas. O que acontece se eu repetir essa mesma coisa inúmeras vezes? Por essa vida, vou pela outra vida, pela próxima vida, fazendo exatamente as mesmas escolhas fora do bem. Abra os microfones aí, vocês. O que vocês acham que acontece com o espírito quando eu faço as escolhas fora do bem? Cíntia, várias vezes. Qual é a consequência disso para o espírito? É vício, é uma imperfeição. Vira um hábito. Isso. Vira um vício. Vira um hábito ruim. Vira um vício. E isso é a imperfeição. Aí você adquire o que você quiser aí, pode escolher. Egoísmo e orgulho, ou vaidade, ou qualquer outra coisa, é uma imperfeição. Por quê? Porque você escolheu conscientemente o céu e o inferno, você escolheu conscientemente não fazer o bem. Não fazer o bem. A gente estudou, nós estamos acabando o céu e o inferno agora. A gente estudou, a gente descobriu uma coisa no domingo passado, que a gente caiu de 4. Descobriu o seguinte, que os espíritos que não fazem mal a ninguém, mas também não estão nem aí para fazer o bem, sabe aqueles caras que são isentão, neutro? Sofrem tanto ou mais que os que fazem mal. E Kardec explica. Por quê? Porque o cara que faz mal, ele tem conhecimento e consciência do que está fazendo. Então, sabe alguma coisa. A pessoa que vive na indolência, que vive na ignorância, não quer saber de nada, vida leva eu, Zeca Pagodinho, entendeu? O cara é seguidor de Zeca Pagodinho, ele necessariamente não precisa fazer nada, não precisa nem pensar. É só ele se deixar levar pela vida. Às vezes sofre, às vezes tem uma dor, às vezes tem prazer, fica alegre, vai procurar situações de alegria, e ele não quer aprender nada. A gente lê um caso desse. Uma mulher que não queria aprender nada. E ela sofria pra dedéu. A mulher não fez nada de errado, ela não tinha nenhum vício. Ela só não queria fazer o bem. Aí o que ela adquiriu para ela?
uma vida indolente, que eu não estou nem aí para nada, quem quiser que faça o que quiser, para mim não muda nada, não estou a fim de me envolver nisso, me tira dessa. A vida dela é isso. E ela sofria pra dedéu, cara. É o último tipo, os últimos espíritos lá. A mulher sofria, depois dos espíritos endurecidos. Os endurecidos tinha justamente os assassinos, alguns caras. E aí é engraçado como tem cara que assassina, mas o cara se recupera rapidinho. Fala assim, porra, mas por que a pessoa que é indolente não se recupera rapidinho? Ela estava, acho que, há uns 180 anos, na mesma situação. Por que ela não se recupera rapidinho? Simples, ela não tem nenhum conhecimento. Ela não desenvolveu a faculdade da alma. Ela não desenvolveu a razão, não desenvolveu a vontade. Ela vai seguindo, vivendo. E aí o sofrimento dela, quando ela vai para o mundo espiritual, é monstruoso. Mas o que acontecia com ela? Sofrimento de que jeito, assim? O que era? Ela fica no mundo espiritual, não vê ninguém, não fala com ninguém, não encontra ninguém e acabou. Entendi. Essa aqui, ó. A escolha é dela. A escolha é dela. Imagina você, parece que é a eternidade, né? Num lugar onde você não vê ninguém, não sente ninguém, porque você não tem nenhum nível de evolução. Você não entende o que está acontecendo. Sem conhecimento, você não entende. Ah, mas eu vou entender que eu estou aqui. Como, se você não tem conhecimento nenhum? Enquanto que o assassino, o cara que fez o mal conscientemente, ele sabe que fez o mal. Então, ele pode rever os atos dele e falar assim, caramba, eu devia ter escolhido o outro caminho. Porque ele sabe qual é o outro caminho. Ele só não escolheu o outro caminho. Aí o cara vai e escolhe. Olha. E o cara que gosta de matar, como é que faz? É esse o caso que eu estou te falando. Ele fez, não é que ele gosta, ele fez as escolhas achando que era o melhor para ele. Que as melhores decisões eram aquelas. As escolhas foram erradas. Entendi. Mas estou falando aqueles assim, aqueles que sentem prazer e gostam, outro tipo. Os que realmente sentem prazer e gostam. Não, o exemplo que a gente usou lá foi aquele exemplo do espírito sofredor, que foi um dos maiores assassinos da França, o Lanour, Jacques Lanour, se eu não me engano. Esse cara foi um dos maiores assassinos da França. O cara se arrependeu de tudo que ele fez em menos de 2 meses. Tá bom para ti? Aí o cara já estava começando a sentir felicidade, porque ele se arrependeu. Ele entrou no processo de arrependimento. Ele passou pela culpa, remorso, culpa, arrependimento, e já estava, inclusive, falando do que ele queria vir espiar. Eu quero passar por provas, viver no meio dos assassinos, para mostrar para os criminosos que eles, pelo amor de Deus, não cometam os erros que eu cometi. Até a expiação o cara já estava planejando para reencarnar. Ele sabe o que fazer. É uma loucura isso, entendeu? É assim, aí você toma um susto, você fala, meu Deus, você achou aí alguma coisa, Paulo? Não sei se ajudei. Achei, mas a Norita levantou a mão. Então, nesse fato que o Satiro está dizendo, a gente vai ver aí nessa mesma história, né? Nesse mesmo relato. Sim. E até antes, né? Porque eu fiquei assim, tão rápido, né? Então. Só para citar o que o Satiro está falando, é essa daqui, né? Senhora Ana Belleville. Acho que é ela mesmo. Eu sou péssima memória. Ela fala aqui que... eu achei interessante isso aqui, ó. Quando retornar à Terra, asseguro-vos que serei espírita. Que vasta ciência. Não, acho que nessa não. Se a tudo tivesse compreendido quando estivesse na Terra, meus sofrimentos teriam sido bem menores. Será que não é? Que ela fala aqui, ó. Não, é outra. Que ela se denomina uma boa pessoa, porém, antes de tudo, prezava o bem-estar, compassiva por natureza, não teria sido capaz de um sacrifício penoso. Ela não conseguia sair. No relato que Kardec trouxe, ela não conseguiu sair do estado que ela estava. Tá. Depois a gente procura, então. Ela ficou. É o penúltimo tipo de espírito. Eu acho que não sei se são os espíritos endurecidos. Tá. Deve estar mais para lá. Tá. É lá embaixo, espíritos endurecidos. Achei que era essa aqui, então. O último é agora, que a gente está, que eu até esqueci.
Tá. Então, assim, é assustador você ver o nível que chega. Quando você não desenvolve, quando você não se desenvolve moralmente, você não consegue exercer faculdade, razão e vontade. Você não se desenvolve em pouquíssimos lugares, talvez. Ela vivia uma vida fútil, completamente indolente. A vida dela, ela tinha filhos, era casada, tinha filhos, entregava os filhos para babá cuidar, não cuidava do marido, tinha amor de todo mundo, mas ela não estava nem aí. A vida dela, ela achava a vida dela muito chata, muito monótona, ela não via motivação para tomar decisão nenhuma. E aí ela morreu, continuou no mesmo estado. E ela já veio de outras vidas, aparentemente, assim, se eu lembro bem. Não mudou nada. Por quê? Aí o guia fala, acho que o guia do médium, ou São Luís, eu não lembro agora. Foi o guia do médium, que ele fala alguma coisa tipo isso, olha, ela tem uma vida completamente indolente e ela não tem a menor ideia de como... E ela está sofrendo muito. Mas não tem... Ninguém vai lá tirar ela do sofrimento. Entendeu? Acho que eu achei. Sai do sofrimento ou não sai. Deve ser essa aqui, ó. Angélica. Nulidade sobre a Terra. É isso mesmo, essa mesmo. Essa Legal, mesmo. depois. A mulher era casada, com 2 filhos, marido, tinha tudo que você imaginar, e ela era um espírito absolutamente... A palavra que ele usa no texto, se não me engano, é isso. É indolente, Zeca nula, né? Hein? Nula. Nulidade. Aí você não adquire nenhum conhecimento, aí volta o raciocínio da teoria moral, entendeu? Sem conhecimento, você não... Algum conhecimento, você... não que você estagna, porque alguma coisa você aprendeu, mas você não está nem aí porque você está aprendendo, entendeu? Sim. Você não quer raciocinar. E é triste, né? Porque a gente vê pessoas à nossa volta assim, né? Pessoas que você vê que elas estão paradas na vida, elas estão sofrendo. Você tenta fazer de tudo para mostrar para elas, né? Para falar, olha, vê isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é tão importante, mas ela não quer e ela fica ali, né? Ela fica ali. É triste. Vamos continuar então? É uma apatia, né? Sim. Apática. Sim. Ela vive numa... É isso aí, tô nem aí. Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? E qual seria? Se se quiserem desembaraçar da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles. É o que sempre esquecem de fazer. Preferem aterrá-los com fórmulas e exorcismos que os divertem muito. Exatamente. Dando aos interessados a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos, seria possível desalojá-lo? A Norita comentou, os moradores da casa, espontaneamente, imbuídos de boa vontade e compaixão, orarem pelo espírito, né? Penso que a compaixão seja primordial para que a oração alcance a essência de todos e promova a transformação. Com certeza. Quer comentar alguma coisa disso, Norita? Tá. Eu vou acrescentar aqui uma interpretação que a gente chegou lá no grupo também, sobre a prece, a oração. E a gente chegou à conclusão que a prece nada mais é que algum tipo de conselho que você dá para o espírito. Nesse sentido, né? Se você for lá no Evangelho ler, o pessoal trouxe isso daí, foi até oh, meu Deus. Fugiu o nome dela? Ariane que trouxe, ela estava nesse dia. Uhum. E você vai lendo lá Kardec e você percebe isso. O que é uma prece bem feita? Não é que pede para ajudar a pessoa, é você dar alguma dica para ela, para que ela possa tomar uma atitude diferente que ela está tomando. Mas se ela não quiser tomar, não há como você obrigar a pessoa. Sim. Então, ou seja, é como dar um conselho para um amigo, entendeu? Sim. Se o amigo não quiser o conselho, você não pode fazer nada. Ah, mas eu posso ficar dando conselho 5.000 vezes? Pode e deve. Você pode e deve. Você tem... Ah, mas você está enchendo meu saco. Vou falar mais uma vez para você ouvir. Entendeu? Você não quer? Sai desperto de mim. Porque enquanto você ficar do meu lado, eu vou ficar repetindo isso. Eu posso fazer isso? Posso o quanto eu quiser.
ele precisa ouvir isso, ouve o quanto ele quiser, ou não ouve. Sim. Ele vai embora, ele apaga a sua mensagem, Sim. ele não escuta você, entra por um ouvido. É, É a mesma coisa no mundo espiritual, é a oração, é a prece. esse aprendizado todo aqui, né? Hoje eu penso assim, né? Que antes, se eu senti, teve uma vez que eu fui para uma chácara lá e eu senti naquela casa que tinha um espírito ali que ele tava tinhoso, coitado. Ele me arrepiava assim, né? Aquela sensação. Só que naquela época eu me entregava a esse pensamento, né? De medo. E o que que a gente faz? Meu Deus do céu, tira esse espírito aqui, ajuda ele, leva embora, que ele encontre seu caminho, né? Hoje eu penso diferente, eu viraria para ele e falava, olha, eu não sei se eu te ofendi, se eu te fiz alguma coisa de ruim, não foi minha intenção, você me desculpa. E dependendo de como continue isso, eu ia falar, olha, não sei se você está feliz com o que você está fazendo, você está vendo eu mesmo, eu não tenho, tem coisas que não me deixam ser felizes pelos apegos. Eu espero que você não desenvolva esse tipo de apego. É um conselho. Então, assim, a gente conversa com eles honestamente e eles sentem, né, isso e de repente é um começo ali de mudança, né? É uma oração. Exatamente isso, entendeu? A gente, inclusive, falou muito lá do seguinte, fica essa impressão de que você faz que uma oração é uma coisa mística que afeta o outro. Não interessa se ele é vivo ou não é. Não existe isso, cara. Não tem troca de energia entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a tua mística é o seguinte, você deu um bom conselho, a pessoa usou esse conselho, mas eu dei um bom conselho, mas ela quis usar. Se ela quis usar, ela conseguiu alguma coisa de bom. E se ela não quis usar? Você fez o bem. Você deu um bom conselho. Você fez o bem. Eu não sou responsável pelas escolhas dos outros, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Se o outro fez o mal, fez o mal, é problema dele, não meu. Ele fez o mal para mim. O problema é dele. Eu não fiz mal para mim. Eu não fiz mal para ninguém. Então acabou, sabe? A gente se liga muito no que o outro está passando, como se a gente puder. Eu entendo o seguinte, tá? Eu levei, realmente é um pensamento avançado. Vai levar um tempo, você vai ficar com muita dúvida. Eu fiquei. Mas você não consegue salvar o outro. Nunca. Só que as pessoas ficam fazendo as coisas achando que o outro vai mudar por conta de mim. Amigo, não vai. Teu filho não vai mudar, teu marido não vai mudar, teu irmão não vai mudar. Deus não quer que você mude, percebe? Deus te deu livre-arbítrio. Você pode escolher para que lado você quiser ir. Mas e se eu escolher errado? Deus vai ficar olhando. E Deus, assim, pelo amor de Deus, né? Deus não é um ser, né? Deus são as leis da natureza. Vamos começar a tirar essa ideia de ser da cabeça. São as leis que a gente vive. E como o Paulo falou, a gente tem 25 leis da alma que são maravilhosas e que resolvem todos os problemas que nós temos. Todos eles. No inferno. No céu e inferno, entendeu? E que justamente foi justamente a parte que foi adulterada. Os exemplos não foram adulterados. Mas porque não precisa, né? Se você mudar a forma de pensar, os exemplos servem para tudo que eles querem. Sim. Então, vamos lá. Aqui eu não tinha entendido, né, que ele falou, então, né, um meio de desalojar, né, que a prece seria orar, né, seria importante, eles dizem que sim, mas ele fala, note que eu disse orar e não mandar orar, eu não tinha entendido. A Ariane falou aqui, eu acho que é nesse sentido, né, que não é mandar os outros, mandar os interessados, né, orar, que eles têm que ter a vontade sincera, né, eles têm que partir deles. Tem que partir deles. Não, e assim, eles têm que querer orar. Uhum. Eu quero entender essa parte daqui. Ou então, me ajude orando. Quando ele fala assim, poxa, faz uma oração por mim. Manda um conselho para mim, cara. Sim. E esse negócio, né, da oração, a gente tinha até falado, né, essa questão lá no grupo. Muitas vezes, a gente tem esse hábito, né, de fazer uma prece, uma oração, pode ser muito bom, mas quantas pessoas, né, que a gente vê
que tem ali o seu momento de prece todo dia, sai dali, sai xingando os outros e a gente não vê modificação nenhuma. Então a questão, né, sempre, é o que você carrega dentro de si, é a vontade, né? Mais uma vez, é a vontade, o seu propósito, a sua vontade de mudança, né? Não, de imagina aprender. só. Eu te dou um conselho, porra, Paulo, pelo amor de Deus, não sai brigando com as pessoas na rua, isso faz mal. Aí você, poxa, Satiro, legal, bacana. Tchau, Paulo, a gente se fala amanhã. O primeiro cara que cruza, eu meto a mão na cara dele. Sim. Que bom conselheiro que o Satiro é, né? É. Ele acabou de fazer o contrário do que ele me disse para fazer. Então, você, a hora, dando um conselho para a pessoa se melhorar, mas sai Sim. e xinga o porteiro. Sim. Pô, que diacho é isso? Peraí, esse cara que quer me dar conselho, essa pessoa que quer orar para mim, tô fora, cara. Além do que, eles sabem disso, eles não precisam ficar olhando para você. Sim. Eles olham para você e falam assim, pô, deixa de ser hipócrita, cara. Você não faz isso que você tá mandando eu fazer? Se for numa condição de mediunidade, né, os espíritos até, os inferiores, eles, não só eles, né, na verdade, eles colocam isso na cara da pessoa, né, do outro. Vai falar, mas você está falando isso? Os superiores não precisam, né? Ele não vai falar dessa maneira. Eles vão te ajudar a pensar, porque eles estão vendo que você precisa de ajuda. Os inferiores vão, primeira coisa, falar, deixa de ser hipócrita, cara. Você está me mandando fazer alguma coisa que você não faz? Sim. Com que autoridade? Vou fazer o que você faz. Não é assim, né? Uhum. Não, vou fazer o que você faz. Sim. Vou seguir teu exemplo, mas fazendo o que você faz, e não o que você diz que você faz. Sim. Eu estou vendo tudo, eu estou vendo o que você faz. Sim. Bom, Norita, Cíntia, se não tiver barulho aí, deixa aberto o microfone para ouvir, pelo menos um sim, legal. Tá muito quieto. Mas acho que eu tenho criança em casa, gato. Não, exato. A gente vê, se tiver demais. Tá bom. Tal espírito é suscetível de melhora? Por que não? Não são todos este como os outros? Contudo, é preciso dispor-se a encontrar dificuldades. Aqui a Ariane falou, né, que o São Luís ele usou aquelas palavras, né, dizendo que ele seria um monstro. Talvez é questão de ser uma linguagem figurada, né, mas ele diz que, ao mesmo tempo, todos podem melhorar, né. Mas por mais perverso que seja, o bem, em retribuição ao mal, acabará por tocá-lo. Que orem a princípio e o evoquem depois de um mês. Podereis apreciar a mudança que nele se operará. Esse espírito é sofredor e infeliz. Pode descrever o gênero de sofrimento que experimenta? Ele está persuadido de que terá de ficar eternamente na situação em que se encontra. Norita comentou aqui, persuadido. O espírito está convencido por meio da sua conscientização do erro ou foi convencido? Se induzido a vivenciar essa situação, por qual meio ele se deu? Ele se infringiu uma punição ou outro ser o levou a isso? Eu também fiz um pouco dessas perguntas. Assim, o melhor entendimento que eu tenho é o seguinte: o que é ser persuadido? É você aceitar os argumentos do outro. Então, eu te digo, com quem está o livre-arbítrio? Comigo que aceitei. Não interessa se é por ignorância, não interessa se eu fui ludibriado, não me interessa se disseram uma coisa que vai me levar para um lugar ruim. Né? Lembra que o outro, que está como eu, ele acredita realmente naquilo. Entendeu? Ele não está fazendo aquilo para me fazer mal, ele está fazendo aquilo porque aquilo é o melhor entendimento que ele tem. Sim. Ele acredita naquilo. Pode ser que você entre nessa e na sequência ele descubra outra coisa e saia dessa situação. Entendeu? Então, assim, a persuasão, você ser persuadido, não basta para você tomar uma ação. Você é persuadido, você aceitou. Aí, a partir desse momento, você aceitando aquilo, você toma outra decisão de fazer alguma coisa. Quem tomou a decisão? Ninguém te obrigou. Mas aqui também, ele não está dizendo que foi outra pessoa que persuadiu ele, né?
Exatamente. Ele pode estar persuadido por conta das ideias que ele tinha antes. Não, e assim, percebe que ele poderia ter dito, fulano me persuadiu. Uhum. Mesmo assim, o que é persuadir? Sim, sim. A gente não segue conselhos errados? Não Sim. é? Por que a gente erra? Aí é que eu acho linda a teoria da moral autônoma, é linda. Por quê? Eu erro por minha escolha, por minha falta de conhecimento primeiro. Agora, se eu tenho conhecimento e eu desenvolvo a razão um pouco, não de uma vez, ninguém desenvolve a razão num sentido de uma vez. Você vai aprendendo naquele sentido até você entender. Se eu desenvolvo a razão, um pouquinho que eu desenvolvi, eu já começo a poder ter vontade e exercer a minha escolha. Mas eu não escolho certo ainda, talvez, porque eu não tenho suficiente conhecimento, não desenvolvi a razão suficiente, a minha vontade ainda está fazendo escolhas erradas. Na hora que eu tenho plena consciência e eu faço uma escolha errada, aí não é mais por falta de conhecimento. Você já entendeu tudo. Aí você fez essa escolha. Aí é um erro que você vai sentir muita dor. E se você continuar errando, você vai chegar na imperfeição. Entendeu? Então, assim, não sei se eu ajudei, Norita, mas internamente, na situação que se encontra, foi esse o comentário que você fez? Não sei se ajudei você a entender um pouquinho melhor isso daí. E é barra, viu, Norita? É barra a gente fugir dessa armadilha que armaram para a gente, onde a gente acha que a gente tem 1000 maneiras deles influenciarem a gente. Tem. Não só os espíritos. Seus familiares, seus amigos, as pessoas na rua, né, que não te conhecem, todo mundo pode te influenciar. Tem 1000 maneiras de fazer isso. São todos espíritos, né? São todos, exatamente. Parar com esse negócio que tem diferença lá. É todo mundo espírito. Os macetes e as malandragens que eu sabia aqui, eu achava que eu estava até ajudando as pessoas. Eu morri. Eu vou levar para o lado de lá. Se me der chance de voltar a conversar, ou conversar do lado de lá, com uma turminha que está lá, eu vou conversar naqueles que são simpáticos a mim. Eu vou agir da mesma maneira, e eu vou me reforçar. Paciência. Sim. Entendeu? Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Ele está persuadido de que terá de ficar eternamente na situação em que se encontra, né? Ou seja, ele não consegue sair daquele pensamento. Você vê, essa questão da persuasão, a gente leu lá na revista de 58, estudou o caso do suicídio por amor, acho que foi em setembro, e é o mesmo caso, né? Ele tirou a vida num ato de impensado ali e a cabeça dele ficou, a mente dele, né? Ficou naquela cena fatídica que ele fez aquilo, ele não consegue se desligar disso, né? Aí aquela questão de foco. Entendeu? Se você comete um erro e isso dói em você, sim, eu falei, isso daqui a meia hora não vai parar de doer quando você está no mundo espiritual. Vai doer durante 24 horas, 7 dias na semana, todos os dias do mês, incluindo feriados. Entendeu? Vai doer, você vai sentir aquela dor, aquela dor ou sofrimento, né? No caso de uma imperfeição, você vai sentir aquele sofrimento o tempo todo. Aí você chega ao ponto de não enxergar ninguém em volta de você. Você só ficar você mesmo ali. Aí quanto tempo você tira? O tempo que você quiser. Quem manda é você. Ninguém vai lá te tirar, ninguém vai te colocar lá, nem vai te tirar. É você que vai ficar naquele foco. Que você desenvolveu algo fora do bem. A diferença é que muitas vezes outros espíritos que nem eles fizeram aqui, né? Eles podem tentar conduzir esse espírito para uma situação como essa, porque isso vai gerar nele uma comunicação ali com um grupo mediúnico, eles desligam um pouco daquele foco, né? Então eles ajudam ele nesse sentido, para que daí a cabeça dele dê uma mexida e ele, né? Exatamente. Então, por que respire um é legal eles virem conversar com a gente? Primeiro que é um alívio, né? Que eles têm uma chance de sair do mundo deles, que eles estão enclausurados nesse mundo, né? Sim. Aí têm uma chance de momentaneamente
eu vou sair e vou ter outra pessoa para conversar. Por quê? Porque lá ele não tem ninguém. Aí ele fala, mas por que ele não tem ninguém? Os outros espíritos estão punindo ele? Não. Ele não quer ouvir ninguém, ele não quer falar com ninguém. Ou ele só quer falar com quem é parecido com ele. Entendeu? Ele não quer falar nem com quem quer ajudar ele. Ele não quer falar. O anjo da guarda dele quer ajudar ele e não consegue alcançar ele. Tem um relato no livro do Céu e Inferno que fala isso. Que o anjo guardião dele vira e fala assim, olha, nem eu que sou o anjo guardião dele consegui acessar ele, eu não lembro quem era. Nem eu. Ele está completamente enclausulado, ele não vê, não ouve ninguém. É óbvio que ele estava cercado, mas ele não quer ver, não quer ouvir ninguém, ele está ali. Aí ele sente o alívio quando ele é ajudado porque ele é ajudado a alcançar um grupo. Comunicação, né? Aí ele fala, poxa, tive um alíviozinho aqui, me chamem quando vocês quiserem. Óbvio, me chama quantas vezes quiser, cara. Porque eu fiquei aliviado por um momento. Gente, é isso que eu não consigo entender. Até estava falando com a Norita outro dia, só para ouvir a opinião de vocês. Como que a gente, que não é nada, consegue acessar e o anjo não consegue, o mentor não consegue? Mas é porque não consigo isso. É a questão da... vamos usar aquela palavra vibração, né? Mas é porque, assim, a gente... É uma palavra meio complicada, mas a gente está aqui numa faixa muito densa, né? Aqui na Terra. Acho que dá para dizer isso, né? Uma faixa espiritual mais densa, mais acessível a eles. Na verdade, é pela mera vontade. Se você não quer, no mundo espiritual, ver ninguém, fazer nada, você não faz nada e não vê ninguém. Nem seu anjo da guarda. E ele tenta, mesmo tentando, não consegue te alcançar. E aí quando o espírito está ligado ali ao médium, é quase como ele se fosse constrangido a isso, né? E eles falam muitas vezes, né? Eu fui trazido aqui à força, né? Contra a minha vontade. Falam exatamente isso. Porque eles não entendem essa força moral. Mas veio, entendeu? Ele não queria ter vindo, mas veio, abriu a boca, falou, trocou ideia. Ou seja, eu não queria ter vindo, mas já que eu estou aqui, vamos bater um papinho. E aí, quando ele está nessa conexão que a gente ainda não entende adequadamente, né? Ele está ali agindo pelo corpo do médium, seja pela psicografia, pela fala, pelo que for. Então, ele está ali em contato direto com a gente, né? As ideias dele, eles falam, né? Que as ideias deles se centram um pouco mais por conta dessa ligação, eles conseguem entender melhor as coisas, sai daquele estado de estar perdido, né? É que, na verdade, o estado não é de perdido, é o estado de foco. Kardec, a primeira palavra que a gente descobriu é o seguinte, é que você está em foco. Uhum. Entendeu? Se você pega um foco desse, centrado e fechado, esse é o único caso que eu lembro, que eu não lembro se era mulher, uma pessoa, um homem, não lembro, mas que estava absolutamente focado. E aí o próprio anjo da guarda dele diz, olha, ele não fala com ninguém, não olha para ninguém, eu falo com ele, ele não responde, não diz nada. Não é que ele não ouve, ele não responde. Ele pode estar ouvindo, mas não quer responder, por algum motivo. E aí ele se sente numa solidão, e é exatamente o que eu lembrei. O sofrimento é enorme dele. Por que ele escolheu o sofrimento? É o sofrimento que ele vive. É o sofrimento dele que ele está vivendo. Sim. Entendeu? E a gente, quando vai para o mundo espiritual, isso é para o bem e é para o mal, entendeu? Você imagina você no foco na felicidade. Imagina. O tempo inteiro feliz, focado na felicidade. Pô, é bom para dedéu, né? E agora imagina no oposto. Sim. O sofrimento que você tem. Quando você... É aquela história, por exemplo, a gente falou sobre isso naquele cara do... Acho que a gente leu aqui, Paulo, me ajuda. Aquele cara que se jogou do farol. Se matou do farol. Que ele morreu, se jogou do farol, não sei o quê. Aquele cara, ele falou isso. Falou que ele estava... Uma situação dele era uma situação de foco. Ele se suicidou e ele ficava o tempo inteiro, que nem o Lamour, o tempo inteiro relembrando a queda dele, o sofrimento dele, o tempo inteiro. Ele é um suicida.
E o Lamour ficava o tempo inteiro lembrando do quê? Percebe que não é nenhuma cena visual, o Jack Lamour. O que ele lembrava? Eu lembro do cheiro do sangue espirrado. Ou seja, ele lembra daquelas coisas mais cruéis, quando ele matava uma pessoa. E ele tem foco nisso o tempo inteiro. Aí quando você chama o cara, e o Lamour é aquele cara que em 2 meses se arrependeu. No que ele se arrependeu, ele começou a sair disso. Uhum. Ele começou a sair disso. Mas antes ele tinha... O primeiro depoimento dele é horroroso, entendeu? Sim. É horroroso, porque ele só... Eu passo o tempo inteiro, só penso nisso, só foco nisso, e eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ninguém vai conseguir desviar a atenção dele do que ele quer. Você está no mundo espiritual, você não está no mundo material. No mundo material, fala, sabe o que mais? Vou ver um filme para me distrair. Você vai ver um filme. Quer falar, Norita? Não. Não? Tá. E ver, né, tudo isso aqui, e hoje a gente está no âmbito oposto, né? Os espíritas deixaram de ter essa conversa, começaram a ter um pavor sem medidas, né, dos espíritos, não ajudam mais, são poucos os centros, né, que eu sei que tem as reuniões de desobsessão, né, que eles falam, e mesmo assim você imagina, né, olha o potencial que a gente tem com todo esse conhecimento, você conseguir numa comunicação dessa, tudo isso que a gente está construindo, você você conseguir transmitir para o espírito esse tipo de ideia, né, que é o que a gente vai ver mais à frente aqui também, é potencial muito grande. E aqui, ele até comenta, ele fala um pouco, né, disso que estava falando aí. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada e qualquer comunicação com outro espírito foi interdita. Esse estilo de linguagem aqui, né, Deus não permitiu, lhe foi feito, né, parece que era eu não sei, parece que era um jeito dele falar. São Luís falava muito assim, né. É meio que figurado para mim isso, só que a gente entende como se outra pessoa foi lá e fez isso com ele. Né? Em nenhum lugar você vai achar isso sendo dito, ou diretamente. Isso aí você pode achar que foi isso, mas você pode achar do outro lado. Quem que interditou? A lei divina interditou. Foi Deus, foi como? Pela lei. A lei é aplicada, atende todo mundo. Entendeu? Você, por exemplo, Deus interditou outro dia um suicida que se jogou do prédio. Por quê? Ele não tem como revogar a lei da gravidade, amigo. A lei da gravidade saltou, vai cair lá embaixo. Sim. Não tem como. Sim. 15. Em que mundo vivia antes da última encarnação? A que raça pertencia? Havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e selvagens, e precedentemente vinha de um planeta inferior à Terra. Aí, ó. A gente já começa a perceber que isso é uma coisa que me despertou. O nível moral dele deve ser baixo pelo tempo que ele vive. Isso aqui, eu até anotei aqui, que me fez lembrar o que você fala, né? Que a questão lá do Homem das Cavernas, deu um passo maior que a perna. Será que ele deu um passo maior que a perna, né? Que nem no caso. Lembra daquele garoto? Eu nunca esqueço daquele garoto lá. Isso aqui. Que matou 4 crianças. Vocês sabem qual que é esse artigo? Na Revista Espírita aqui de 58, setembro, outubro. Aqui, outubro. Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Era um espírito de 12 anos que matou. E ele era um espírito que tinha vindo de um planeta inferior também. Então, acho que... Ele veio pela escolha dele. Veio pela escolha. Ele que eu quis. Aí ele fala assim, eu acho que eu vou voltar para lá, que esse mundo aqui não dá certo. Para mim, não. E aí, o que me fez lembrar aqui é que, assim, aquilo que você fala, a gente olha para esse espírito e fala, nossa, é um monstro, ele fez coisas horríveis, mas de repente ele está buscando se desenvolver, evolução. Na vida passada ele estava comendo outras pessoas, né? Ele fazia guisado de branquela, colono.
E hoje o cara não só tá dando uma facadinha ali, pô. Evoluiu pra caramba, né? Então. Evoluiu. Não, e outra coisa que eu lembro sempre é o seguinte: uma tribo selvagem não tem nada a ver, nada, em você ser um espírito simples e ignorante. Sim. Percebe isso? Por quê? Porque uma tribo selvagem é uma sociedade. Ninguém chega no nível de sociedade sendo simples e ignorante. É verdade. Já é uma sociedade. Então não existe no mundo nosso hoje ninguém. Sabe aquela tribo de canibais que vive numa ilha isolada? Né? Aqueles caras não são simples e ignorantes. É verdade. Não são. Entendeu? É muito antes do Uga Buga que nós estava lá, entendeu? O Uga Buga já é tribo, né? Pronto, já não é mais simples e ignorante. Porque para formar tribo, ele tem que ser consciente dele e do próximo. Consciência é você saber quem você é e que você é um indivíduo. Se você não percebe que você como indivíduo, você não tem capacidade de ser consciente. Um cachorro não tem capacidade de ser consciente. Um animal não tem capacidade de ser consciente. Ele não tem essa percepção. Sim. Ele não. Se reencarnasse, em que categoria de indivíduos ele se encontraria? Isto dependerá dele e do seu arrependimento. Evolução dele. E dependerá dele, né? Aí eu até comentei isso aqui de novo, né? Essa questão de falar que a gente pede permissão para encarnar dessa ou daquela maneira, né? A gente pode pedir aconselhamento, mas a gente toma os nossos caminhos. Não, você pode até equivocadamente chegar lá e pedir permissão. Sim. Só que você não vai ter uma resposta, não vai ter ninguém que vai te dar permissão. Você vai vir do jeito que você quiser. Sim. Entendeu? A Ariane até comentou, né, que o arrependimento é o primeiro passo de retorno sincero ao bem. Lá na frente, ele próprio vai dizer isso aqui, Isso é né, lei da divina, questão né? do que ele está Isso é lei da pensando. alma. Isso é lei da alma, hein? Sim. Isso não é um palpite. Isso aí, ela acabou de citar a lei da alma, uma das leis da alma. Está lá no Céu e Inferno, uma das 25. Em sua próxima existência corporal, poderia ser o que se chama de um homem de bem? Olha só, né? Isto lhe será difícil, por mais que faça, lhe será difícil evitar uma vida tempestuosa, né? É um espírito em evolução, né? Que ele está lentamente se desgarrando da inferioridade. Mas, assim, o que me parece dentro de toda essa leitura é que existe uma vontade nele, né? Uma vontade até que potente, parece, de avançar. Mas todos nós temos essa vontade, não estamos num grau maior ou menor. Não porque a gente é melhor que o outro, mas porque, primeiro, você nasceu muito antes que o outro. Segundo, o outro eu estou aproveitando mal as minhas oportunidades. Você está aproveitando melhor do que eu. Sim. Então você evolui mais rápido que eu. Sim. Entendeu? Mas não dá para comparar, porque você pode estar evoluindo em lugares onde eu estou evoluindo em menos lugares, mas que você não tem evolução. Então não dá para você comparar uma pessoa com a outra. E não faz sentido, né? Por comparação, você não chega a lugar nenhum no mundo espiritual. Não existe comparação. Bom, então só para terminar por hoje, a observação aqui, né, ele fala que a senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queria que escrevesse. Sacudia o braço do médium, seu aspecto era aterrador, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Aí tem esse senhor e senhora F, presentes à sessão como ouvintes, não eram nem sócios ainda. Desde a mesma noite, cumpriram a recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações dele, bem como de suas vítimas. Aí ele vai seguir com essas comunicações, né? Depois a gente segue para elas. Isso aqui remete a gente também para aquele artigo de 59, né? Do espírito que estava lá balançando as cortinas, né? Do cara. E ele não disse se ficou com medo, mas o fato é que ele percebeu que era um espírito, que ele foi fazer prece por ele, teve uma comunicação e no fim era o espírito do assassino Lemé, né, que tinha, como ele se conduiu desse espírito e começou a fazer preces por ele, com honestidade, ele quis agradecer ele, por isso que ele estava balançando as cortinas, que era o que ele conseguia fazer ali.
Já pode ter uma ocupação, né? Ajudar a gente a tirar a poeira das cortinas. Já é útil. Isso aí. Tá bom? Tá bom? Tá bom, gente. Então a gente acaba na próxima, né? Uhum. Vamos ver se a gente acaba, né? Não sei se você viu, tem 123 perguntas, eu acho. Uhum. Eu acho Bastante. interessante o ângulo de visão que o espiritualismo racional dá para a gente. Muda Sim, completamente sim. o conceito e o Sim. entendimento das palavras que Kardec trouxe. Uhum. Eu acho que isso aqui vai uns 3, 4 encontros para a gente terminar. Tem muita coisa aqui. Vamos embora, tem tempo aí. Bom, Legal, gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. gente. boa noite a todos. Obrigado a vocês. E, por favor, Obrigada perguntem vocês. mais. Tá bom. Tchau. Acho que hoje perguntaram bastante todo mundo. Uhum.